Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o CPTS-11, né? Um dos grandes fundos de papel com bastante tradição, aí há mais de 14 anos no mercado, né? Mas antes de nós passarmos para o vídeo, peço para você que ainda não segue o nosso canal, que siga o nosso canal, comente, curta o nosso canal, pode fazer perguntas, né? A gente vai estar tirando dúvidas de vocês, como também sugestões para estarmos aqui melhorando o nosso conteúdo. Então hoje, nessa terça-feira, né, ele está na casa de R$ 8,42, né? Ele é um fundo de papel, ou seja, que investe em CRI, ou seja, que ele compra dívidas, certo? A sua cotação mínima já chegou a R$ 7,44, né? Você que acompanha aqui o nosso canal, você que acompanha os fundos imobiliários, sabe que muitos de nós tivemos a oportunidade de comprar ele na casa de R$ 7,44, inclusive consegui comprar em uma taxa bem menor, né? Que é o meu caso aqui, eu estou com a taxa média de dividendo na casa de 14%, né? Mas ele deu uma oportunidade muito boa aí para você que é cotista. Foi ali no dia 13 e no dia 12 de dezembro, né? Onde ele bateu ali a casa dos R$ 7,90, né? Então ele deu uma grande oportunidade de compra porque ele fez um desdobramento, né? Saiu na casa de R$ 100, foi para a base 10 e o dividendo ele veio menor, então muito cotista acabou vendendo, né? E como a pressão de venda foi maior do que a compra, o preço foi lá para baixo e quem estava aí posicionado teve uma ótima oportunidade para comprar. Como reversão, né? Ele se recuperou rapidamente, porque ele é um bom fundo, um excelente fundo imobiliário para compor carteira. Ele já chegou a bater máximas de R$ 8,98, vem sofrendo aí uma pequena queda no último momento, certo? O dividendo dele dos últimos 12 meses é 10,38, né? Talvez você esteja olhando para esse valor, talvez ele ache ele baixo, porque tem muito fundo de papel pagando bem mais, só que o Capitânia ele é uma securitizadora, né? Então, os CRIs deles são excelentes. Então, boa parte desse dividendo de 10,38 é porque o dividendo caiu, mas caiu muito pouco, né? Mas principalmente, né, por causa das compromissadas, né, que ele acabou adquirindo em um período ali onde a Selic estava na casa de 2%, então ele acabou adquirindo ali umas compromissadas que acabou achatando ali o dividendo, né, quando a Selic acabou disparando, né? Mesmo assim, ele mantém uma valorização de 7,54%, né? Neste momento, ele vinha meio que andando de lado, né? Até que ele sofreu uma queda, né? Saiu da casa de R$ 8,55 e foi para a casa de R$ 8,42, o que parece ser uma queda muito grande, mas lembre-se, para ele não é. Por quê? Porque ele é um fundo, não é um fundo de base 10, ele é um fundo de base 100. Ele foi tornado base 10 para ser acessível. Então imagine, ó, ele estava na casa de R$ 85 e ele caiu para 84, não significa nada. Então muitos investidores se assustam com essa queda. Não é para que ele se assuste, porque o que ele fez foi um desdobramento para tornar a cota mais acessível. Mas quando ele estava na casa de R$ 85, cair para 84, não significava nada, né? Era uma queda insignificante. Então hoje as pessoas veem essa queda e se assustam. Não, ela é insignificante, né? Parece ser muita coisa no gráfico, mas na realidade não é, certo? Descendo aqui um pouquinho, né? Seu valor patrimonial por cota R$ 9,11, né? Um belo patrimônio que vem batendo já quase os 3 bilhões, né?
que ele tem CRI e ele tem uma carteira de fundo imobiliário. É um fundo muito bom que se encontra muito descontado, né? 0,93. Eu não entendo até hoje como é que um fundo desse ainda está descontado, enquanto outros fundos bem mais arriscados, mas por pagarem mais dividendo, eles já passaram do seu preço sobre o valor patrimonial. Só de caixa ele tem 1.420.000, né? Do ponto de vista de cotista, é um dos fundos com a maior quantidade de cotistas, né? 347.058, né? O seu último dividendo foi de 70 centavos, né? No mês de janeiro, ele já distribuiu um dividendo maior, né? Maior do que janeiro. De fevereiro ele já veio um pouquinho menor por causa dos impactos aí, principalmente da questão da deflação, né? O IGPM negativado. Mas se nós pegarmos os últimos 5 anos, né? E nós promovermos o agrupamento, né? Nós vamos ver o quê? Que ele paga bastante quando a inflação ela dispara, né? E quando a Selic dispara, acaba achatando um pouco esse dividendo. Mas a inflação voltando a disparar novamente, evidentemente ele vai subir novamente, vai para altos patamares, né? Para você que comprou cotas dele até o dia 14 de fevereiro, no dia 21, você recebeu 7 centavos aí por cota, né? O que eu também recebi, porque eu sou um dos cotistas do CPTS e eu gosto muito deste fundo imobiliário, né? E quando ele cai, ele abre oportunidade para comprar, né? Então eu estou esperando aí, quem sabe ele distribuir um dividendo menor, assustar os cotistas, né? A cota ir lá para baixo e acabar comprando, porque o número de cotistas é muito grande, né? Mais de 300.000. Então certamente neste meio tem aqueles que se assustam na hora da queda, pagando 10% de dividendo e a conta caindo, às vezes, e o dividendo caindo, às vezes eles vão querer vender, certo? Do ponto de vista, aqui eu só queria trazer isso aqui para vocês, para mostrar para vocês que o CPTS ele é um bom fundo. Para mostrar para vocês que o CPTS é um bom fundo, você não vai olhar se os influencers têm ele na carteira, certo? Porque às vezes o influencer ele vai ter aquele fundo na carteira, não é porque ele gosta, é porque aquilo dá visualização. Por exemplo, muito influencer tem um MXRF11, não é porque ele quer. Ele tem ali R$100 no MXRF11 para poder produzir conteúdo para você, porque o MXRF11 ele tem mais de 1 milhão de investidores. Então ele compra aquele fundo porque ele consegue acompanhar o que está acontecendo com aquele fundo e produzir conteúdo para você. Mas ele não é cotista. Aí você diz, não, mas na carteira do canal ele tem. Sim, na carteira do canal ele tem para gerar visualização para você. Mas na carteira dele privada ele não investe, né? Então isso acontece com muito fundo famoso, por exemplo. Então, só para mostrar para vocês os fundos imobiliários que tem o CPTS11 na sua carteira. BCFF11, CAFOF, XPSF, SARI11, TRXF11, tem cotas do CPTS, NIL11, KIZU, BBFO, HGFF, ou seja, olha a quantidade de fundos imobiliários que tem o CPTS na sua carteira. Ou seja, o CPTS é ruim? Não é, porque se ele fosse, as grandes gestoras de fundos imobiliários não estariam com grandes posições no CPTS, né? Então você tem fundo com pequenas posições e você tem fundo com grandes posições, né? Por exemplo, o BCFF da vida tem mais de 4,3 milhões de cotas, né? Então você dá sempre uma olhadinha quais são os fundos que tem o seu fundo imobiliário, porque muitas vezes a gente fica de olho qual é o influencer que tem o meu fundo, o fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Cuidado! O influencer ele tem aquele fundo para gerar visualização, não é porque ele queira aquele fundo imobiliário. Muitas vezes a carteira da pessoa física dele é totalmente diferente da carteira do canal, certo? Então cuidado. Se nós formos lá para o relatório gerencial, qual foram as movimentações? O CPTS11 ele tem uma característica muito boa,
que ele é uma gestão ativa, ou seja, ele não fica vendo o tempo ruim, ele fica girando a carteira. Por exemplo, quais foram as últimas compras que ele fez a mercado? IPCA mais 6,5, né? Pagando mais do que o título, IPCA 5,5, um CDI mais 2,55, que foi uma oportunidade de mercado, né? E um IPCA mais 6, né? O que ele comprou aí a mercado, né? E o que foi que ele vendeu, né? Ele vendeu aqui vários títulos indexados ao IPCA, onde a taxa de aquisição dele foi 6,2 e ele acabou vendendo ao mercado por 6, ou seja, neste primeiro ele teve um pequeno prejuízo aí de 0,2%, né? Aqui no segundo ele já teve de novamente um outro prejuízo. Aqui ele já teve um ganho, porque ele comprou 7,11 e vendeu por 7,25. Aqui não teve muita diferença. Aqui ele teve um pequeno prejuízo, aqui novamente e aqui novamente, né? Ou seja, a taxa ponderada de venda, né? Taxa ponderada de venda está menor do que a taxa de aquisição. Então isso muitas vezes acontece quando você vai vender a mercado, às vezes você precisa vender mais barato. Esse prejuízo foi muito grande? Não, porque você tem que levar em consideração que esse CRI ele foi pago. A diferença é que ele não foi pago por completo e naquele momento o mercado estava aceitando pagar bem menos do que você adquiriu. Então ele faz gestões ativas, né? Ou seja, ele está constantemente aí girando a sua carteira. Uma notícia muito boa é isso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O impacto das compromissadas, né? Então, como vocês podem observar, essas compromissadas elas impactaram bastante, né? O PL do fundo, né? Então, foram umas dívidas que ele teve que fazer, né? Devido às compromissadas que ele acabou pegando. E essas compromissadas, elas vêm reduzindo, né? O impacto dessas compromissadas no PL do fundo, né? O que é uma boa notícia, né? Ou seja, o fundo ele vem aí se livrando aí um pouco dessas compromissadas, embora o custo dessa compromissada ainda continue um pouco alto, né? Então, a gente espera que ele venha reduzir cada vez mais. Por exemplo, aqui em outubro de 2022, olha o impacto da compromissada sobre a rentabilidade do fundo, muito alto, né? Então ele vem conseguindo aí reduzir pouco a pouco, né, o impacto dessas compromissadas, né, no intuito de destravar aí o maior dividendo, o maior retorno para o seu cotista, né? Então nós vamos ver um dividendo mais limpo, um dividendo em maior quantidade, principalmente quando ele conseguir reduzir de forma substancial o impacto dessa compromissada. Deixa eu só ver aqui qual foi o impacto dessa compromissada em janeiro, né? Em janeiro aí de 2024, foi bem alto, né? Então, enquanto a rentabilidade dos CRIs foi 0,88, né? O impacto da compromissada foi 1,03, ou seja, vem achatando aí a rentabilidade dos CRIs da carteira, né? Mas a gente espera que esse cenário passe o mais rápido possível para o fundo seguir aí entregando aí o seu maior rendimento no final, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, trazendo aí algumas informações para vocês sobre os CPTS, né? Então, nós estamos aí de olho, teve uma pequena queda, mas uma queda que não é significante e estamos aí monitorando para ver uma queda de verdade, né? Ou seja, quem sabe o dividendo possa vir ainda menor. Os cotistas menores, eles sempre se assustam, eles correm para os mercados e acabam se desfazendo dessa cota, né? E você que é investidor pequeno tem a oportunidade de comprar ele muito mais barato e aumentar aí o seu dividendo, né? Como ele
Então, nós estamos monitorando aqui a queda do fundo imobiliário, bateu aqui R$ 8,42. Se ele chegar aqui à casa dos 7,50, 7,60, uma ótima oportunidade para estar aportando neste fundo imobiliário, certo? Agradecer a todos vocês que permaneceram aqui no nosso canal até o fim. Peço para vocês que possam seguir, compartilhar, curtir e comentar. Que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023 e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Abração.